Gente, quem nunca se sentiu ansioso por algum motivo, né? Agora, quando a ansiedade se torna mais presente, aí é para se preocupar. A ansiedade ela pode ser percebida através de vários sinais. O excesso de preocupação pode resultar pernas inquietas, insônia, taquicardia, dores no corpo, dor de cabeça. E é preciso ficar atento para perceber quando a sua ansiedade acaba se tornando uma síndrome ou algo mais grave. Veja na reportagem de Clebson Lustosa. André sempre foi muito preocupado. Atrasos em compromissos lhe incomoda demais. Só que nos últimos meses ele ficou mais agoniado, com palpitação no coração e dores no peito. Percebeu que tinha algo errado. Eu percebi a partir do momento que estava me prejudicando com relação ao meu sono, né? Ao sono, a questão das minhas atividades, eu estava diminuindo mais atividades pelo cansaço. E eu fui procurar ver quais são os sintomas, né, da ansiedade. Diagnosticado com transtorno de ansiedade, hoje ele faz uso de medicamentos. Um diário e outro para quando está em uma crise mais aguda. Hoje eu tomo um medicamento para que ele diminua mais a ansiedade, né? Para que eu possa ter o controle, possa dormir melhor, possa estar mais calmo. A ansiedade pode ser desencadeada por qualquer motivo, pois depende muito da importância que o indivíduo dá para determinada situação. Ela pode ser provocada, por exemplo, com a preocupação do primeiro dia de trabalho, casamento, problemas familiares ou até mesmo compromissos financeiros. O país está passando por um momento muito complicado, que o Brasil, a gente vive muito ansioso, principalmente com o futuro, sabe? A gente não sabe o que espera para amanhã, né? Muita preocupação com os estudos, vestibular chegando, aí vai aumentando tudo e se a gente não tiver uma psicóloga do lado fica difícil. Aí vem a ansiedade. Vem muita ansiedade. Estamos com 2 meses no hospital, menina internada, muita ansiedade de ir embora, mas por fé em Jesus vai dar tudo certo. A gente tem que trabalhar vários serviços, isso traz muita ansiedade. Quando uma crise de ansiedade se instala, o que se pode fazer no primeiro momento é tentar organizar os pensamentos rapidamente e evitar pensar no pior para impedir que uma crise de pânico se instale. É importante identificar logo em seguida a causa, para conseguir tratar o problema e assim evitar até mesmo uma ansiedade crônica. A doença às vezes traz sintomas físicos, como por exemplo, enjoo e vômitos, tontura ou sensação de desmaio, falta de ar ou respiração ofegante, dor ou aperto no peito e palpitação no coração, roer as unhas, sentir tremores e falar muito rápido, irritabilidade e dificuldade para dormir, além de sintomas psicológicos como agitação e balanço das pernas e dos braços, nervosismo, dificuldade de concentração, preocupação, medo constante, sensação de que algo ruim vai acontecer, descontrole sobre os próprios pensamentos e preocupação exagerada em relação a algo. Quem convive e faz tratamento da doença alerta que as pessoas não podem ser negligentes e que a ansiedade precisa ser levada a sério. É bom ter cuidado porque a ansiedade é um início até mesmo para uma depressão, né? Porque você começa com ansiedade, depois você vai para um lado depressivo e é perigoso. Então eu acho que as pessoas que pensam que a ansiedade não é uma coisa muito importante, que elas procurem um médico, que elas vejam um médico, para que se o sintoma for diagnosticado com os sintomas de ansiedade, que ela seja medicada. E a gente costuma até dizer, já ouvi falar muito sobre isso, doutor Carlos vai nos dizer aqui agora se sim ou não, de que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. É muita preocupação com o que vem ainda pela frente na ansiedade, né, doutor Carlos? Bom dia. Bom dia, telespectadores. A ansiedade, de um modo geral, ela é muito comum na população. Em torno de 4% da população mundial tem ansiedade. A ansiedade ela pode ser encarada em 2 aspectos. Ela pode ser uma ansiedade normal, que é natural no ser humano, como um mecanismo de defesa às circunstâncias do ambiente, mas ela pode ser exacerbada também em determinadas circunstâncias e prejudicar as atividades diárias até do ser humano, quando ele apresenta essa sintomatologia de falta de ar, de palpitações, de mãos frias, suadas, inquietação motora nas pernas, sensação de angústia, insônia,
preocupações exageradas, prejudicando, evidentemente, as suas atividades laborais, atividades estudantis e até mesmo o seu relacionamento interpessoal com as pessoas do seu convívio, do seu trabalho e da sua família. Doutor, a Maria de Fátima, lá de Parnaíba, diz: o que eu faço para evitar a ansiedade? A ansiedade é muito característica de cada pessoa. Tem muito a ver com a estrutura de vida dela, com a formação da personalidade dela, com os traumas que ela pode ter tido durante a vida dela, a formação na família, muito importante isso. Então ela precisa, nesse caso aí, procurar um especialista para trabalhar essa situação, porque nem sempre a ansiedade se trata apenas ou exclusivamente com medicamentos. Tem ansiedade que se trata apenas no aspecto psicoterápico, com uma psicoterapia, onde se vai trabalhar aquele aspecto da formação da personalidade dela, que é o principal responsável pelo seu comportamento ansioso. Então, nesses casos, muitas vezes o paciente necessita apenas de uma terapia psicológica para consertar e ela entender um pouco a maneira de reagir no meio ambiente de forma ansiosa. A gente tem muitas perguntas aqui de telespectadores parecidas com essa pergunta aqui da Gardênia, que é da Zona Sul de Teresina. Ela disse que o coração acelera e ela fica trêmula, sente fraqueza. Isso acontece quando ela tem uma sensação de medo, se isso é ansiedade. Na ansiedade é muito comum a sensação de medo, de temor. É um medo indeterminado que o paciente Você não sabe muitas vezes do que, né? Não sabe de quê. E isso repercute, evidentemente, a ansiedade com manifestações de sintoma no corpo físico, principalmente no coração, acelerando o coração, que a gente chama de palpitações. Essas pessoas geralmente procuram o cardiologista, mas é verdade que metade das pessoas que procuram o cardiologista com alterações no seu batimento cardíaco, principalmente a aceleração no batimento cardíaco, não tem nada de doença cardíaca. Ela pode ficar tranquila. Geralmente é uma manifestação de uma ansiedade. Você já falou do tratamento psicoterápico, que pode ajudar muitas vezes além da própria medicação. E terapias alternativas são bem-vindas, doutor? Como acupuntura, meditação, yoga? Eu acho o seguinte, que todos os tipos de ajuda que o paciente puder ter, não prejudicando e podendo trazer benefício satisfatório, eu acho que ela pode procurar, até mesmo o seu conforto espiritual na sua religião, na sua igreja, onde ela encontra um momento de paz e de tranquilidade e de palavras que possam animá-lo. Eu acho que todos os tipos de informação, de ajuda que a pessoa possa ter, no sentido de tirá-lo da crise ou tornar uma pessoa mais leve, mais tranquila e mais saudável, eu acho que vale a pena, sim. A Raquel pergunta, doutor Carlos, é possível que uma crise de ansiedade se transforme numa crise de pânico? Muito interessante. Essa situação do pânico hoje, o pânico é um dos tipos de transtorno de ansiedade e doença, porque são 5 os tipos de doença produzida pela ansiedade. O pânico é uma delas e é muito comum. A pessoa está no meio da rua e tem a sensação de que pode morrer, de que vai faltar o ar, que tem uma asfixia, uma falta de ar, e que vai morrer, que vai dar um piripaque naquele momento. Então as pessoas ficam muito ansiosas. Então o transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade dos 5 que existem e que precisa a pessoa ser ajudada, logicamente. Ou com uma terapia puramente psicológica, ou com uma terapia medicamentosa, ou com uma associação da terapia medicamentosa com a terapia psicológica. O Antônio diz, quando vou fazer alguma coisa no outro dia, nem durmo, doutor. Isso é muito comum para quem tem ansiedade, né? Se preocupar muito com o que vai fazer ainda pela frente. Essa tensão de expectativa em relação a um fato, a um acontecimento. Por exemplo, agora no vestibular do Enem, muitos alunos seguramente não dormiram naquela tensão expectante em relação ao desconhecido, que é a prova que iria ocorrer no dia seguinte. Então, muitos alunos tiveram, evidentemente, que tomar até ansiolítico para fazer uma prova mais tranquila, porque é importante para você produzir bem uma prova que você vá tranquilo, vá calmo,
no melhor do seu estilo, mas com tranquilidade. Essa foi uma ansiedade transitória, né? Depois passou a prova, passou a ansiedade. Aí é diferente das pessoas que têm esse problema, que é a doença. Só para encerrar rapidamente, doutor Carlos, tem cura a ansiedade? Ansiedade, todas as ansiedades, dos 5 tipos de ansiedade, todas têm cura, com exceção do transtorno obsessivo compulsivo, que o povo chama de TOC, que é uma das ansiedades mais difíceis de serem curadas. Os tratamentos são longos, às vezes duram 1 ano, 2, 3. Eu tenho um paciente com 8 anos de acompanhamento, mas muito complicado, às vezes, alguns toques. Mas, de um modo geral, os transtornos de ansiedade, quando bem indicado o tratamento médico, psicoterápico, medicamentoso ou as duas coisas associadas, tem cura e o paciente pode voltar a viver bem a sua vida, com a sua ansiedade do ponto de vista normal e natural. Tá certo. Eu queria agradecer ao Dr. Carlos Alberto Soares, que é médico psiquiatra, nos ajudando a entender hoje melhor a ansiedade. Se você quiser rever essa entrevista e a reportagem, é só depois acessar o CV Play. Muito obrigada, Dr. Carlos. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço e me disponho sempre a colaborar. Já estive aqui outras vezes em outros programas. Será sempre muito bem-vindo, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigado bom dia. Também.